Ocupe a sua mente. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia. Vamos ler o provérbio de número 7, a partir do verso 1. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça dos meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Então, vocês já devem ter visto, infelizmente, algum acidente ou até mesmo na cena de algum filme ou num desenho, um acidente acontecendo, e a gente vê que quando o carro vai bater, a primeira coisa que as pessoas fazem é fechar os olhos, é colocar as mãos na frente, e isso tudo com o intuito de proteger os olhos. Por incrível que pareça, é automático a gente sempre visar proteger os nossos olhos. E da mesma forma que a gente protege os nossos olhos, a Bíblia fala aqui que a gente tem que proteger o ensinamento que a gente recebe do Pai, o ensinamento que a gente recebe de Deus. Então, olha como é importante. Aqui chega a dizer, na continuação do provérbio, que a gente deve guardar no íntimo do nosso coração os ensinamentos que a gente recebe de Deus, procurar gravá-los no nosso coração. Por que fala não apenas da mente, mas também do coração? Porque quando a gente fala da mente, a gente está falando do entendimento e dos pensamentos. Mas quando a gente fala da palavra de Deus no nosso coração, nós estamos falando das vontades. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, a filha e o filho de Deus devem sempre ocupar a mente e o coração com as coisas de Deus, com o ensinamento do Pai. É por isso que é importante nós nos relacionarmos com Deus diariamente. Porque, seguindo o provérbio de número 7, a Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 6, uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer, quando já estava escuro. E então a gente vê que esse pai, que também é Deus que está observando toda a terra, ele observa quem faz o bem e quem faz o mal. Deus nos observa o mundo inteiro. E a gente vê que nesse texto, esse pai, que é Deus, ele estava observando e tinha jovens inexperientes, e tinha um que era sem juízo. O que é uma pessoa sem juízo? Uma pessoa que não tem um amadurecimento para ter a noção daquilo que é certo e errado, ou a pessoa não tem noção do benefício que tem em fazer o certo e não tem noção das consequências e do peso terrível que é fazer as coisas erradas, escolhas erradas. Então esse jovem era sem juízo, e ele andava para lá e para cá, sem rumo. E aí, de repente, ele começou a se aproximar da casa de uma mulher imoral, uma mulher sensual que era muito perigosa. E a gente vê que mais tarde ela vai ao encontro dele, a Bíblia diz que vai anoitecendo, vai escurecendo cada vez mais, ele acaba seguindo ela até a casa dela, o marido dela estava viajando, enfim, ele cai em pecado e a gente vê que ele também acaba morrendo, é o que o texto diz. E não quero apenas tratar desse pecado específico na área sexual, mas todas as vezes que a gente não está com a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, mas a gente fica viajando, falando bem na linguagem de hoje, quando a gente fica viajando, assim como aquele jovem estava com a mente desocupada, estava com a mente vazia, ele estava ali indo para lá e para cá sem rumo, quando a gente fica assim disponível, sempre virá uma sugestão do maligno para que a gente caia no pecado e por consequência a gente acabe morrendo. Foi o que aconteceu com ele. E ninguém pega o seu carro e sai por aí sem rumo gastando gasolina. E da mesma forma, a gente não sai andando pelas ruas sem rumo, sem saber para onde a gente vai. E da mesma forma, eu aconselho aos irmãos que também tenham cuidado da maneira como utilizam o celular, a internet. Todas as vezes que a gente pegar o celular ou para usar a internet, a gente tem que sempre pegar o celular sabendo o que a gente vai fazer, o que a gente está indo buscar, o que a gente está indo ver, o que a gente está indo consultar. Por que isso é importante? Porque cada vez que a gente está disponível e a gente fica viajando e a gente fica com a mente suspensa, vamos dizer assim, sempre acaba vindo solicitações, sempre acaba vindo sugestões do maligno
para que da mesma forma que aquele rapaz, ele caiu numa sugestão do maligno e acabou morrendo, da mesma forma o inimigo ele também utiliza a internet, ele nos dará sugestões para que a gente caia no erro e caia no pecado. Então, ocupe a sua mente com as coisas de Deus, busque a Deus, esteja focado nisso, esteja sempre diligente no seu chamado, no cuidado com a sua família. Isso é muito importante, porque isso vai proteger a ti mesmo, vai proteger a sua família, isso vai fazer com que tu seja útil no reino de Deus e não esteja vulnerável para cair nas astutas ciladas do diabo, como o apóstolo Paulo escreve. Então a gente não deve ignorar a sabedoria do inimigo, a astúcia do inimigo, do maligno, mas a gente tem que ser sábio também para estar sempre focado, sóbrio, como já mencionei em lições passadas, sempre com a mente ocupada com as coisas de Deus. Então, essa era a mensagem de hoje. Ocupe a sua mente com as coisas corretas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Pega o link desse vídeo, compartilha com alguém, deixa o teu comentário no vídeo, o que você achou dessa mensagem. Eu também te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e também vou deixar no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo o link do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, para que tu possa mergulhar na palavra do Senhor e conhecer o todo, tudo aquilo que é essencial na palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, um grande abraço e até amanhã.